Olá! A Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 6, diz o seguinte: os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Nesse texto, muitos acreditam de que anjos se envolveram com as mulheres da terra. Será que é isso que o texto está dizendo? Porventura pode anjos terem se envolvido com as mulheres da terra? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa que você sabe, você pergunta e a Bíblia responde. Mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito. Como sempre, é um prazer para nós estarmos aqui com o nosso telespectador para respondermos, à luz da Bíblia, às suas dúvidas. Por isso, convidamos você a participar do Na Mira da Verdade. Se você assiste pela primeira vez, pedimos que você volte mais vezes. Será uma honra ter você conosco. Vamos então aguardar as suas perguntas. Logo mais o Tito vai dizer para você como que você pode manter contato conosco para enviar as suas dúvidas. Para a gente é sempre um prazer muito grande poder estar aqui fazendo esse programa. Já são 15 anos no ar, tendo a chance e a oportunidade de ir entrando devagarzinho aí na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o programa Na Mira da Verdade. Quando você tem uma dúvida, um questionamento bíblico, que talvez você não consegue saber qual é o significado ou dar a resposta para alguém, aqui você pode mandar as suas dúvidas, suas perguntas, e nós vamos colocar na mira e a resposta você vai ter na Bíblia. Participe, mande os seus questionamentos, eu falo daqui a pouquinho como que você faz para você participar. Nós abrimos o programa sobre um assunto que é muito falado no meio evangélico, no meio cristão, e muitos acreditam, entendem que esse trecho de Gênesis 6, a partir do verso 1 ali, o verso 2 mais especificamente, dá uma ideia de que anjos puderam se envolver com mulheres aqui da terra, os filhos de Deus se envolveram com as mulheres quando quando a terra estava sendo habitada. E eles acham que foram anjos. Professor, é isso mesmo? Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa tese que dizem aí que anjos se envolveram com mulheres? Pois olha, Tito, essa tese faz parte de uma crença judaica, não inspirada, obviamente, de que anjos se uniram sexualmente com mulheres nos tempos ali pré-dilúvio, não é? E aí, como resultado, surgiram gigantes na terra. Então é uma crença bem antiga e que acabou sendo aceita por vários intérpretes cristãos, devido a uma interpretação, obviamente, equivocada do texto bíblico em seu contexto e devido também a uma interpretação equivocada de textos como 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6. Textos que falam, sim, da corrupção dos anjos que vieram a se tornar demônios, só que esses textos não falam de uma corrupção sexual, falam de uma corrupção moral, espiritual, ao ponto de esses anjos abandonarem o estado de pureza original que preservavam diante de Deus antes da queda, antes da expulsão deles do céu, como lemos em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Vamos aqui contextualizar esta expressão filhos de Deus e filhas dos homens, bem como gigantes, para que nós possamos entender o que o texto realmente diz. Veja, é muito importante nós considerarmos, sim, a tradição judaica,
vermos o que intérpretes judeus explicaram sobre o texto bíblico. Mas devemos nos recordarmos que por mais que a tradição seja importante, ela não é inspirada. Ela pode nos dar informações do que eles criam no passado, pode nos dar informações históricas muito importantes que trazem luz ao texto, mas na questão doutrinária, grave isso aqui, a Bíblia deve explicar a si mesma. E é o que nós vamos fazer agora para entendermos quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Em primeiro lugar, a Bíblia utiliza o termo filhos de Deus não apenas a anjos, tá? Por que eu estou dizendo isso? A expressão filhos de Deus, ela é interpretada por muitos estudiosos como uma referência a anjos, porque realmente em Jó, capítulos 1 e 2, os anjos são chamados de filhos de Deus. Só que na Bíblia não são apenas os anjos que são chamados filhos de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 14:1, referindo-se aos israelitas, o texto diz assim: filhos sois do Senhor vosso Deus. Então, filhos de Deus na Bíblia pode ser uma referência a anjos ou a seres humanos. Nesse contexto, não pode ser anjos, por alguns motivos. Primeiro, porque no capítulo 6 é tratada a corrupção do gênero humano. Os anjos não fazem parte do contexto. Para você ver, por exemplo, o versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E aí o verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, no contexto, é tratada da corrupção da raça humana. Não se fala da corrupção dos anjos caídos aqui. Então, contextualmente, filhos de Deus tem que ser uma referência a seres humanos e não a anjos. Indo para o contexto de Gênesis 6, no capítulo 4, por exemplo, nós temos a resposta de quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Vou começar pelos filhos de Deus no verso 26. A Sete, que era o nome do terceiro filho de Adão e Eva, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que pista nós temos aqui. Foi a partir do justo descendente de Sete, do nascimento de Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que quem invoca o nome do Senhor é um adorador do Senhor, e este é um filho de Deus. Então, nós já percebemos aqui que os filhos de Deus são os verdadeiros adoradores do Senhor, descendentes de Sete. E as filhas dos homens? Do verso 1 do capítulo 4 ao 25, o capítulo se dedica a falar dos descendentes ímpios de Caim. Então, enquanto que os filhos de Deus são os adoradores do verdadeiro Deus e são pessoas justas, as filhas dos homens seriam as descendentes ímpias de Caim, que não faziam parte da adoração do verdadeiro Deus. Então, o que o texto está dizendo? Foi o jugo desigual, foi a união entre os justos e adoradores de Deus, os descendentes de Sete, com as falsas adoradoras de Caim, que proporcionou a corrupção do gênero humano. E o verso 4, quando fala que eles eram gigantes, né? O termo gigantes aqui no contexto, ele pode ser traduzido por extraordinários. No contexto, esses gigantes são os valentes, os guerreiros perversos que se tornaram os descendentes, fruto da união entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Podemos entender aqui o termo gigantes não como uma referência simplesmente à estatura física, porque todos eles eram assim. Todos os seres humanos eram assim, enquanto o pecado não havia ainda corrompido totalmente
o aspecto físico do ser humano. Então, gigantes aqui seria uma referência a gigantes na maldade, guerreiros valentes, pessoas extraordinárias que, apesar de todo o conhecimento, ciência que tinham, eram muito perversos. E para finalizar, lembre-se de Mateus 22:30. Jesus fala que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, são seres assexuados. Então, considerando essas informações, considerando o contexto bíblico e deixando que a Bíblia se interprete, é um absurdo crermos na união sexual entre anjos e seres humanos. Temos que deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Muito bem, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, formule uma boa questão, manda pra gente e vamos juntos aprender mais da Bíblia. Essa aqui que chegou, por exemplo, deixa eu ver, tem uma aqui, mas tem uma do Instagram da Débora que eu queria colocar na mira agora. Olha só o que a Débora pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, Tito. Parabéns pelo programa. Sou fã. Eu quero me tornar adventista, mas ainda tenho algumas dúvidas. Muito bem, Débora. Vamos lá. Gostaria que me explicassem, por exemplo, Romanos capítulo 14. Ali o verso 5, o verso 6, o verso 14, o verso 20. Vamos ler esse texto aqui que a Débora está trazendo para a gente ver o que o professor pode nos ajudar. Romanos 14, verso 5 diz o seguinte: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Aí ela pede para a gente pular lá para o 14. Por estar unido com o Senhor em Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. E aí o verso 20. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Olha aí, professor. Esses textos que a Débora citou aqui, dá-nos a entender de que ela está falando sobre a comida e também o dia de guarda, coisa que nós aqui na Novo Tempo, como adventistas do sétimo dia, nós defendemos o quarto mandamento, o sábado, e também a ingestão de alimentos impuros que a Bíblia apresenta. Só que aqui no texto está dizendo que a gente pode comer de tudo. Se a gente agradecer a Deus, podemos comer, e o dia também não importa qual dia. Como é que você fala ou explica esses textos aqui, professor? Veja, realmente, nós aqui na Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendemos que existe uma unidade e uma coerência entre Antigo e Novo Testamento. Porque à luz de 2 Timóteo 3,16, por exemplo, nós aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, de modo que o Espírito Santo não pode se contradizer e dar uma informação a um profeta do Antigo Testamento e uma outra informação aos profetas do Novo Testamento, no sentido de contradizer o que ele disse anteriormente. É óbvio que o Novo Testamento amplia a revelação de Deus, mas não contradiz. Então nós queremos, por exemplo, que o mandamento do sábado e as leis de Levítico 11, que tratam das questões alimentícias, são válidas para o povo de Deus de todas as épocas. Porque nós temos como um dos argumentos o seguinte: assim como a salvação sempre foi pela graça, em ambos os testamentos, o estilo de vida moral dos salvos é o mesmo, em ambos os períodos da história. Então é incoerente nós imaginarmos, por exemplo, que a nível de saúde e alimentar, e especialmente a nível moral, Deus exija algo das pessoas do Antigo Testamento e de outra coisa das pessoas do Novo Testamento. É totalmente incoerente com a teologia da revelação.
que mostra que a revelação ela é progressiva e complementar e não uma revelação contraditória. Explicando esses textos, temos que avaliá-los também à luz do seu contexto histórico, cultural e teológico, né? A palavra dias aqui no versículo 5, quando diz que um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os dias, não entendemos que isso aqui seja uma referência ao sábado do quarto mandamento. Por quê? Por vários motivos, mas vou dar 2. O primeiro é que o sábado do quarto mandamento, ele foi dado primeiramente em Gênesis 2, 2 e 3. Ou seja, Deus abençoou e santificou o sétimo dia no Éden, antes de existir o pecado. Então isso demonstra que se trata de um princípio de adoração, que já existia antes. Não vemos aqui Paulo tendo a intenção de abolir um princípio de adoração estabelecido lá no Éden. Então, e outra coisa, segundo argumento, a regularidade com a qual os apóstolos observavam o sábado também nos impede de aceitarmos que Paulo aqui estaria abolindo o sábado. Em alguns textos, por exemplo, do livro de Atos, você vê que o apóstolo Paulo e os apóstolos observavam o sábado. De dar alguns exemplos, Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, Atos 18, 13, 4 e 11. Só em Corinto, ali em Atos 18, Paulo guardou 78 sábados. Então, é incoerente Paulo abolir a guarda do sábado, sendo que ele era regular na prática de observar o sábado. Ok? Então, o que nós entendemos? Esses dias aqui se referem a dias de festividade do calendário judeu, em referência àquelas festividades que apontavam para Cristo e para aspectos do plano de salvação. Então, Paulo aqui estaria, nesse contexto, ensinando a tolerância para com aqueles que observam ainda esses dias e que são pessoas sinceras, que acham que ainda que a observância desses dias do calendário judaico, esses sábados cerimoniais, ainda sejam importantes para o cristão, ok? Então ele está trazendo essa tolerância. Ah, Leandro, não poderia indicar a mudança do sábado para o domingo? Não, porque você vê provas mais conclusivas de o cristão observando o domingo a partir do 2º século, quando todos os apóstolos já tinham morrido. Então não é uma prática apostólica a observância do domingo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Já sobre a alimentação, aqui no versículo 14, olha que interessante. Uma Bíblia, que é a tradução grega do Novo Testamento, chamada Septuaginta, ela usa um termo, quando fala aqui, né, no versículo 14, usa a palavra impura, né, diz assim, eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Esta palavra impura, no grego koinos, ela é utilizada pela Septuaginta também em Marcos capítulo 7, 2 a 5. O que isso significa? A questão da impureza em Marcos 7, 2 a 5 é impureza ritual e não está ligado a comer ou não carnes imundas. Leandro, o que isso quer dizer com isso? Em Marcos 7, os judeus tinham uma prática de lavar as mãos ao chegarem da rua para não correrem o risco de contaminar um alimento, porque eles poderiam ter tocado, por exemplo, num gentil. E aí Jesus ensina em Marcos 7, bem como em Mateus 15, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Ou seja, não é o fato de você comer um alimento sem lavar as mãos que vai contaminar o teu interior. Mas o que contamina o teu interior, diz Jesus ali no contexto, são os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídio, por aí vai. Então, o uso dessa palavra aqui, grega, koinos, que é usada na Septuaginta, ela se refere aqui a uma impureza cerimonial. Então, Paulo aqui está dizendo
que a pessoa não deve considerar um alimento impuro cerimonialmente porque comeu ou não sem lavar as mãos, ou em um outro contexto, 1 Coríntios 8, não vai deixar de comer uma carne porque foi sacrificada, um ídolo. E aí isso aqui entraria um outro detalhe do verso 2, mas ele lida aqui sim com a impureza cerimonial transmitida ao alimento por meio do toque. Então Paulo não está aqui contradizendo o Levítico 11, ok? Porque a Bíblia de Paulo era composta do Antigo Testamento. E considerando a linguagem de Levítico 11, ali no verso 40 a 44, fala que o uso de carne imunda é algo abominável. Nós percebemos que a lei de Levítico 11 não tem a ver simplesmente com o aspecto cerimonial ou ritual. Tem a ver com algo muito mais sério, porque a palavra abominável é empregada. Eu finalizo só deixando para você aqui um comentário. Eu tenho aqui uma explicação. Óbvio, eu não concordo com tudo, né, o que está aqui na referida Bíblia, mas esta Bíblia é uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Genebra, né, uma Bíblia de cristãos reformados, que mesmo que não creiam que o sábado é o dia de guarda, veja a explicação deles para Romanos 14, verso 5. E aí eu volto um pouquinho só para deixar esse comentário para você. Provavelmente, quando fala em dia aqui, não é? Uma referência ao minucioso calendário judaico dos dias santos. É improvável que Paulo tivesse em mente aqui a observância do sábado. Olha, e eles são observadores do domingo, né? Esses estudiosos aqui eram. É improvável que Paulo tivesse em mente aqui a observância do sábado. Estivesse esse dia em vista, seria mais natural para ele dizer: um considera o sábado mais sagrado do que os demais dias. Então, mesmo sendo defensores da observância do domingo, esses cristãos aqui reformados da Bíblia de Estudo de Genebra consideram que é improvável que Romanos 14, 5 se refira ao sábado. Mas, pelo contrário, se refere aos dias de festividades cerimoniais do calendário judaico. Dias que apontavam para Cristo e que explicavam certos aspectos do plano de salvação. Muito bom. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Já estamos de volta. Você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Como eu leio essa pergunta que chegou aqui agora. Olha só, viver juntos. Professor Leandro Quadros, o casal, de forma pública, com o conhecimento dos familiares e amigos, dedicando o casal um ao outro com amor e respeito, isso é correto? Ou é necessário o casamento? E se for necessário o casamento, pode ser apenas no religioso ou o casamento civil? Na situação aqui, somos o casal, um viúvo e outro divorciado. Como é que fica? Quem manda a pergunta é a Sandra, de Timóteo, Minas Gerais. Professor, a união estável do casal sem o matrimônio é condenada na palavra de Deus? E aqui ainda tem o caso de um viúvo e um divorciado. Como é que fica? Veja, a união estável ela não é um casamento. Na própria Constituição do Brasil, a Constituição Federal, a união estável é um preparo, diríamos assim, é algo que antecede um casamento. Então, não é a mesma coisa, tá? Na Bíblia, nós percebemos, pelo texto bíblico e pela cultura judaica, né, que o casamento ele envolve um testemunho público, tanto perante Deus quanto perante a sociedade, de que uma nova família está sendo constituída. Óbvio que no caso de Adão e Eva, Deus fez pessoalmente a cerimônia e existiam apenas os dois. Então o testemunho era público o casamento foi feito pelo grande pastor e ao mesmo tempo juiz. O que isso significa? No tempo de Israel, era feita a cerimônia no religioso, participava ali a figura do líder religioso, sacerdote, e um testemunho perante os juízes. Então, na Bíblia, tem tanto um aspecto religioso quanto civil. Então, entendemos
que ao Deus preservar isso na cultura, Deus já estava dando-nos o insight do que ele fez em Gênesis 2:24. Quando ele uniu, diríamos assim, Adão e Eva. Por isso entendemos, minha irmã, que é do plano de Deus, sim, que vocês regularizem a situação de vocês, considerando que o casamento é um testemunho também perante a lei. E é o casamento civil que vai dar certas garantias à constituição desta nova família. Algo, não é, que não é dado quando não há esta forma de casamento no civil. Como vocês já vivem juntos, não há necessidade, diríamos assim, de um casamento no religioso. Vocês anteciparam já algo, porque existe essa sequência na Bíblia. Só para te dar um exemplo mais claro, havia um contrato, uma espécie de contrato civil entre os noivos, no antigo Israel. Depois de um ano deste, diríamos, casamento civil, ocorria o religioso. E este contrato era tão sério que, mesmo eles não se envolvendo sexualmente neste período de um ano, se fosse rompido era considerado um divórcio. Então, como vocês, à luz dessa cultura que Deus preservou para nos informar, vocês já inverteram a ordem, vocês já estão unidos sexualmente, então um casamento religioso não será necessário. Vocês podem, através da oração, do culto diário de vocês, contar sempre com a bênção de Deus. Agora, o ideal é regularizar a situação perante a lei, perante o civil. Então, a nossa recomendação é que vocês façam realmente isso. Ok, muito bem. Olha só, você pode participar também através do nosso blog, onde diz lá que o programa está ao vivo, novotempo.com/na mira da verdade, né? Você tem lá no blog e no dia do programa ao vivo, ele aparece lá um espaço para você colocar sua pergunta. Você manda para a gente que a gente recebe aqui na hora. Essa aqui chegou há uns dias atrás e eu vou colocar na mira a pergunta do André Lopes. E ele perguntou assim, ele é lá de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Professor Leandro, por que a Igreja Adventista não faz culto de libertação espiritual? Por que isso não tem sido uma prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor? Esses cultos de libertação espiritual que a gente vê na televisão, vê nas igrejas evangélicas, por quê? Porque não existe no Novo Testamento nenhum modelo de culto desta forma, nem no Antigo Testamento. Qual é o foco do culto? É adorar a Deus. Nós entendemos que quando focamos na chamada libertação, nós estamos, de certa forma, não estou dizendo que os cristãos fazem isso porque querem ou com essa intenção. Os filhos de Deus, sinceros, se encontram em todos os lugares, ok? Mas quando nós focamos um culto em libertação, não me parece que o foco está na pregação da palavra. Eu não vejo, por exemplo, no modelo de culto, na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, algo que não seja focado na palavra e na adoração a Deus, direta a Deus. Por exemplo, aqui em Colossenses 3,16, quando Paulo dá algumas orientações para a igreja de Colossos, ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, este é um modelo de culto neotestamentário. Temos que considerar também o Antigo Testamento. Você percebe, por exemplo, no ritual do santuário, o foco era Deus, o plano de salvação, os seus ensinos. E aqui no Novo Testamento, agora não é o foco o santuário terrestre, mas é o santuário celestial. E o que é focado aqui é adoração a Deus por meio de salmos, hinos, cânticos espirituais. 2 Timóteo 4,2, pregação da palavra. Nós entendemos que um culto focado em libertação, ele não está focando aquele que deve ser objeto da nossa adoração, que é Deus. Agora, isso significa que a igreja não tenha que expulsar demônios? É claro que não. Nós, na igreja adventista, há momentos em que líderes têm que trabalhar com isso. Mas nós não permitimos que o diabo dite a nossa agenda. Por exemplo, se uma pessoa ficar possessa em um culto,
pessoas retirarão esta pessoa para um local a fim de orar, cantar e expulsar aquele demônio. E o culto a Deus, ele continua. O que eu percebi muitas igrejas que fazem um chamado culto da libertação, não posso generalizar, obviamente, é que muitas vezes Satanás, mesmo que esses cristãos não queiram, acaba ditando a agenda do culto. E nós, nossa igreja, não vamos permitir fazer isso. O diabo não vai ter vez em nenhum momento. Então nós cremos que a maior libertação ocorre em todos os cultos quando a palavra de Deus é aberta, porque ela, de acordo com Hebreus 4:12, é aquela espada de dois gumes que entra lá no fundo da alma. Não há melhor maneira de libertar alguém do que pela exposição da palavra de Deus e pela oração. Então, existe mais marketing religioso por trás disso do que, na verdade, um culto transformador por meio da palavra. Muito bom, muito bom. Vai mandando as suas perguntas aí. Tem uma pergunta que chegou aqui no SMS, eu estou vendo aqui as outras que chegam no Facebook também, mas essa do SMS, quem mandou, ele é lá de Aracaju. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Não falou o nome, mas a pergunta é a seguinte. Por gentileza, poderia explicar se é correto uma mulher ou mulher fazer batismo? Sou evangélica e fui batizada pela pastora da minha igreja. Quem pode batizar? Essa é a pergunta dela. Ou seja, há alguma condenação de uma mulher fazer um batismo, professor? Há alguma orientação bíblica sobre a questão de quem pode batizar? Não é uma questão doutrinária isso é uma questão que cada igreja é livre para decidir. Se na sua igreja existe o ministério pastoral feminino, não tem problema. Agora, numa igreja em que, por questões de ordem cultural, ainda não tem o pastorado feminino, isso também tem que ser respeitado. Tá? Na Bíblia, você percebe que o batismo é muito importante, ele é um sinal externo de que você aceitou a Cristo como Salvador e agora se une a Ele na morte e ressurreição dele por meio do batismo. Só que nós percebemos que o batismo não era feito de qualquer jeito. Tá? Por exemplo, quem batizava ali antes de Jesus e durante um pouquinho o ministério de Cristo era João Batista. Isso dá a entender que ele recebeu um comissionamento de Deus para isso. Ele era um profeta, era um pregador. Tá? Depois você vai para o Novo Testamento e você vê que, por exemplo, o evangelista Filipe, em Atos capítulo 8, foi quem batizou o eunuco. Você vê, por exemplo, que Cristo não quis batizar, mas os discípulos de Cristo batizavam as pessoas. Depois você vê Paulo dizendo assim, eu não fui enviado para batizar, senão para pregar o evangelho. Então não tem um padrão. Agora, ao mesmo tempo, a questão não é bagunçada. Então, por exemplo, na nossa igreja, né, nós preferimos que o pastor batize ou um líder chamado ancião e em algumas outras igrejas presbítero, quando, obviamente, não há um pastor naquele local ou por algum outro motivo, este líder recebe uma autorização da igreja a nível local para poder batizar, senão é o pastor que o faz. Isto preserva tanto a unidade quanto a organização. A igreja tem que saber direitinho quem foi batizado, em que contexto foi, para saber quantos membros possui, para poder trabalhar com essas pessoas, né, de uma forma individualizada e organizada. Então eu recomendo ordem no procedimento e, obviamente, o respeito à cultura religiosa da sua igreja. Muito bem. Bom, é muito gostoso ver as perguntas sendo respondidas aqui, as suas dúvidas chegando. Olha, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E eu ainda apelo mais a você. Fale de que igreja você é, a que igreja que você está pertencendo, para você mostrar aí a gente juntos estudando a palavra de Deus. É tão gostoso quando nós aqui, o objetivo nosso é abrir a palavra de Deus e tirar dúvidas, porque todos nós temos dúvidas bíblicas. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus,
sempre você vai se deparar com alguma coisa que você não entendeu, ou com uma coisa que você não sabe o que está querendo dizer aquilo. Então manda pra gente, fala de que igreja você é, participe e vamos juntos estudar a Bíblia. Olha só a pergunta que o Elton Santos perguntou. Por que só a igreja adventista e os testemunhas de Jeová falam que a alma não é imortal? Ué, professor, é isso mesmo? Por que nós adventistas falamos que a alma não é imortal? E pelo que ele está dizendo aqui, os testemunhos de Jeová também, existem outras denominações religiosas que acreditam que a alma é imortal? Essa informação está certa pela metade e equivocada em outra metade. Veja, realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová são os grupos mais representativos na crença da mortalidade da alma e da vida apenas após a ressurreição do corpo. Mas não é verdade que apenas esses dois movimentos creem assim. Há muitos teólogos de outras denominações religiosas que creem da mesma maneira. Para te dar um exemplo, tem um livro do doutor Samuel Bacchiocchi, intitulado Imortalidade ou Ressurreição da Alma, ou Ressurreição. Só neste livro ele coloca ali mais de 1000, em torno de 1000 estudos, citando teólogos protestantes e até alguns teólogos católicos que creem na mortalidade da alma. Então, como dizer que só os adventistas e as testemunhas de Jeová creem assim? Não é verdade, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos, se eu encontro aqui uma palestra que eu fiz uma vez. Vou te dar aqui um exemplo para você pesquisar e ir a fundo. Oscar Cullmann. Oscar Cullmann foi uma das maiores autoridades em Novo Testamento e Cullmann, ele era um teólogo luterano. E Oscar Cullmann, no seu livro, numa palestra e depois foi transformada num livro, ele fez um contraste entre o pensamento grego de Sócrates e Platão e o pensamento do Novo Testamento. E Oscar Cullmann mostrou o seguinte, que enquanto que Sócrates e Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma, a Bíblia ensina, em 1 Coríntios 6,19, que o corpo é o templo do Espírito Santo. E este teólogo luterano diz claramente que não existe consciência durante a morte, porque na Bíblia ele argumenta assim também, não existe salvação ou redenção fora do corpo, é no corpo apenas. Então, a diferença entre Cristo e Sócrates está justamente na doutrina da ressurreição do corpo. E Cullmann nunca foi adventista e nem testemunha de Jeová. Tá? Outro erudito, outro estudioso que eu posso citar para você que acabou deixando de lado a doutrina da imortalidade da alma foi, estou procurando aqui uma citação, mas acho que eu não vou conseguir achar, foi John Stott. É importante também você considerar John Stott. John Stott, teólogo anglicano, ele parou, que tem aquele livro A Cruz de Cristo, que é base nos seminários, né? Quando se estuda a cristologia, a doutrina da salvação, John Stott parou de crer também na imortalidade da alma. E tem muitos outros eruditos. Eu tenho aqui uma citação, neste caso, de um teólogo católico, que é o doutor Don Wustan Mork. Esse erudito católico, comentando Gênesis 2,7, que diz assim, que Deus soprou nas narinas de Adão, né, o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o texto não diz que o ser humano tem uma alma, mas que ele é. Olha o que esse erudito católico comenta. Adão não tem alma, ele é alma. O corpo, longe de ser dividido do seu princípio vital, é a alma visível. Veja agora essa outra citação de um teólogo e historiador luterano, Konrad Bergendorf. O que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar, que é alma e corpo, não é? Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens,
que Deus criou como um por ocasião da ressurreição. Então eu lhe garanto, esta afirmação de que só adventistas e testemunhas de Jeová creem desta forma não é uma afirmação verdadeira. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar e convidar você a se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus. Nós temos aqui na Novo Tempo várias formas que você pode se aprofundar mais no estudo através dos guias de estudos que nós oferecemos aqui. É a revista Esperança. Essa aqui, ó, eu tenho nas minhas mãos aqui o guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um guia de estudos relacionado ao tempo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. E esse tempo do fim, você tem vários e vários assuntos da Palavra de Deus que te mostram os momentos que nós estamos vivendo e aquilo que você precisa entender para saber exatamente como viver esses momentos perto de Deus. Então, para você ter aí na sua casa, sem você pagar nada, nós vamos mandar gratuitamente para você. Você pode ligar agora para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 e peça, olha, eu quero a revista Esperança Verdades para o Tempo do Fim. E aí eles vão fazer o seu cadastro para que possa chegar aí direitinho na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, você não vai pagar nada e vai aprender mais da Palavra de Deus. A gente vai para o intervalo, aproveita o intervalo, liga para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e é gostoso receber as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no programa Na Mira da Verdade. Então, manda pra gente pelo SMS 12 98151 0101, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Instagram @namiradaverdade e ainda tem o nosso blog em novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui, ó, chegou pelo nosso SMS. Quem mandou a pergunta foi o João Batista. E o João Batista pergunta o seguinte: eu queria saber o seguinte, quando a Bíblia fala filho do homem, quem é este filho do homem? Ou quem é este homem, na verdade? Né? Quando a Bíblia fala filho do homem, quem é este homem? Olha aí, professor. Quando fala filho do homem, está fazendo uma relação com Jesus Cristo, né? Mas quando fala dele filho do homem, quem é o homem que então é citado aí, professor? Interessante que se encontra em Daniel, capítulo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Aqui nós temos uma visão de Jesus Cristo se aproximando de Deus Pai numa fase importante do chamado juízo de Deus. E aqui mostra ele recebendo o domínio eterno e que o reino dele jamais seria destruído. Então, esse termo não se refere realmente a um ser humano comum, mas se refere ao divino Jesus Cristo. Agora, professor, só um pouquinho. Se refere ao divino Jesus Cristo, o Filho do Homem, correto? Sim. Então, mas esse termo, quando fala Filho do Homem, esse homem representa alguém na Terra? É o que eu quero dizer agora. Uhum. Filho do homem destaca a humanidade de Cristo. Ok. Ele é filho da humanidade, ele é divino e é humano. Uhum. Então a expressão filho do homem, à luz de Daniel 7, 13 e 14, mostra que Cristo é tanto o Messias divino, que será o governante eterno, quanto um ser humano. Então é um texto que mostra, uma expressão que mostra que Cristo é 100% Deus e 100% humano após a sua encarnação. Muito bem, tem uma pergunta do Facebook aqui. Quem mandou foi a Edith. Ela diz o seguinte: boa noite, professor Leandro, sou católica e moro em Joinville, Santa Catarina. Eu e meu marido não perdemos o programa. E numa conversa surgiu uma dúvida
Poderia esclarecer? Essa dúvida encontra-se lá no livro de Lucas, no capítulo 11, dos versos 14 a 20. Eu agradeço desde já. Muito bem, Edith, sua pergunta está na mira. Vamos ver aqui o que está dizendo então Lucas capítulo 11, né, professor? Isso. Eu vou ler aqui. A partir do verso 14 diz o seguinte: Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo seguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios? Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quem disse isso foi Jesus. Sim. O que está querendo dizer aqui? Vamos tentar ajudar a Edith e o esposo que não entendem esse trecho aqui. Na verdade, o que Cristo está ensinando aqui? Havia um endemoniado cujo espírito maligno o impedia de falar, não é? Então, Satanás, ele pode, além de oprimir espiritualmente, trazer doenças e problemas físicos, né? Óbvio que o texto não está dizendo que toda mudez é resultado de possessão, um absurdo pensar isso, né? Mas nesse contexto, esta pessoa sofria com este problema por causa da presença desse espírito. E aí o que acontece no contexto? Os fariseus acusaram Jesus de expulsar o demônio contando com a ajuda do próprio demônio. Beelzebu é um nome que se aplica ao diabo. Quer dizer, filho de Belial, filho do mal. E aqui Beelzebu é aplicado ao diabo. E aí o que acontece? Jesus argumenta o seguinte: não tem lógica o diabo expulsar os próprios demônios dele. Assim como uma casa dividida, assim como uma família dividida não sobrevive, como que o reino de Satanás vai sobreviver estando dividido? Então é ilógico. Então Cristo mostra de uma forma lógica e convincente que se ele expulsa demônio, não é pelo poder do diabo, porque o diabo não expulsaria os próprios agentes dele. Se ele expulsa demônios, é porque um poder antagônico ao diabo está por trás. Neste caso, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aí Cristo mostra que os próprios discípulos dos fariseus, judeus sinceros, que atuavam nesta obra de expulsar demônios, eles mesmos testemunham contra eles, provando o quê? Que se Jesus expulsou demônios por um poder antagônico ao próprio demônio, eles também faziam a mesma coisa. Então esses discípulos dos fariseus, dos líderes religiosos, eram muito mais coerentes, estavam de acordo com aquilo que Cristo dizia do que os próprios líderes religiosos. Então a leitura contextual mostra isso para nós. Muito bem, professor. Eu estou lendo uma pergunta aqui, ela é um pouco grande, mas vamos ajudar. Ela foi pescada aqui. Quem mandou foi o Jorge Mainardi. A pergunta dele é o seguinte: ele é lá de Aracaju, no Sergipe. Obrigado pela sua participação. Assíduo telespectador do programa Na Mira da Verdade. Gostaria de uma explicação mais profunda sobre 1 João 5,18, onde afirma que os nascidos de Deus, o maligno, não lhe toca. E lá em Mateus 10:28 diz para não temer o que mata o corpo. Vários cristãos, ao longo da história, morreram por ser fiéis a Deus. Seja entregue para morrerem no Coliseu Romano, na Inquisição, os valdenses, a morte dos apóstolos e até hoje servos de Deus sofrem. Como funciona essa questão no grande conflito? Alguns pregadores dão a entender que se aconteceu alguma doença ou morte violenta, era porque a pessoa não era nascida de Deus ou infiel.
Não concordo com essa visão, pois, como foi dito, até os apóstolos sofreram e muito. Como podemos ajudar esses pregadores a entender essa questão? Deus abençoe imensamente vocês. Ou seja, como ela está dizendo aqui que lá em 1 João 5,18 diz que os nascidos de Deus o maligno não pode tocar, e aí ela faz então uma reflexão aí de que aqueles pastores que dizem que as pessoas que morreram, que sofrem aí, é porque não tinham Deus. Não é isso que a Bíblia está falando, né, professor? Não, existem muitas pessoas que são irresponsáveis, né, na leitura da Bíblia. Eles leem um texto isolado e viajam na maionese, dão uma interpretação que é fruto da mentalidade deles, da ideia deles. Eles não seguem regras básicas de interpretação do texto bíblico, uma delas. Você tem que deixar o profeta, o autor bíblico inspirado, falar por ele mesmo. Não posso impor algo ao texto bíblico. Esse texto não está dizendo que não existiriam mártires. Tanto que o próprio Cristo profetizou que existiriam, que os cristãos seriam perseguidos. Tá? Então, vou só aqui citar um exemplo. João, capítulo 16, versículo 2. Ó. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então aconteceu, por exemplo, no período do Império Romano, tanto em sua fase imperial como papal, de muitos serem perseguidos em nome de Deus. Cristo profetizou isso. Então Cristo nunca ensinou que não existiriam mártires. Então o que João fala aqui? Ele fala assim que Deus protege os seus contra o pecado, contra as tentações do maligno, mas não está dizendo que não existam exceções de pessoas que tenham que morrer por evangelho, como os mártires, por exemplo. Você lê, por exemplo, Apocalipse 6, 9 a 11, falando de mártires. E Deus prometendo a eles a recompensa, a vida eterna, porque morreram pela fé. Ok? Então não pegue 1 João 5, 18 como algo absoluto, até porque ele está num outro contexto. Se todo aquele que recebe perseguição ou morte não está com Deus, então temos que chegar à conclusão absurda e ridícula de que todos os mártires a quem Deus promete recompensar pelo martírio em Apocalipse 6 eram pessoas sem Deus. Ou seja, o próprio Deus vai recompensar alguém que era contra ele ou que estava longe dele. Então tem pessoas que realmente o silêncio seria ouro para estas pessoas. Muito bem, professor, muito bem. Eu tinha uma perguntinha aqui, mas nós temos apenas 2 minutos e eu acho que a gente não vai conseguir colocar na mira da verdade, professor. Mas a pergunta era o seguinte, quando Jesus disse ali ao ladrão que certamente estaria com ele no paraíso, né? E a ideia aqui foi uma exceção? Você consegue responder isso em 30 segundos? Não dá para responder, mas eu dou um vislumbre. Um vislumbre. Veja, ali é uma questão de tradução, tá? Se você pegar, por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, ao invés de dizer assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, na tradução ecumênica está assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então ali é o lugar da vírgula que vai ditar a interpretação. E por que nós cremos que a tradução ecumênica está certa neste ponto? Porque você vê em João 20, 19, por exemplo, né, que Jesus, no domingo pela manhã, ele tinha dito isso para o criminoso na cruz na sexta. No domingo pela manhã, Cristo mesmo disse que não havia subido ao céu. Então, como que ele iria para o céu na sexta-feira com o criminoso na cruz, se no domingo pela manhã ele disse que ainda não tinha ido para o céu? Então, o propósito de Cristo foi prometer naquele dia em que ele estava morrendo na cruz, que um dia eles estariam juntos no paraíso. E Paulo explica quando é esse momento, 2 Timóteo 4,8, na volta de Cristo. A gente se vê a semana que vem, se Deus quiser, professor.
Até lá, Tito, que Deus te abençoe, Deus te guarde, amigo telespectador, obrigado por sua companhia. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro.